Pessoal, tudo certo? E aí, prontos para a segunda rodada do Brasileirão e do Cartola? Passa rápido, né? Começou há pouco tempo, já foi uma rodada. Estamos caminhando para a segunda rodada. E me diz aí, como é que vocês foram na primeira rodada do Cartola 2025? Aqui a gente não pode reclamar não. 70,18 pontos na primeira rodada, a média já dos cartoleiros ficou na casa dos 63,7, então tá tudo certo. E ainda conseguimos valorizar um pouco mais de 10 cartoletas, que claro, além da pontuação, nessa primeira rodada é fundamental somar muitas cartoletas para você ter dinheiro para ao longo do Brasileirão conseguir montar o time do jeito que você quiser, não precisar deixar jogador de fora porque não teve dinheiro para comprar o time inteiro. Que eu sou rica! Então nessas primeiras rodadas é importante valorizar o patrimônio, conseguimos aí 10 cartoletas, então foi uma primeira rodada boa, uma primeira rodada sólida, acredito que podíamos ter melhorado um pouco mais, mas o começo tá ok. E agora, né, vem a segunda rodada também que tem um diferencial na questão de valorização dos jogadores. O Cartola ainda está calibrando quanto o jogador vai custar, então é uma rodada completamente diferente de todas as outras nessa questão de valorizar jogadores. Basicamente, quem custava barato e foi bem, não precisa pontuar tanto nessa segunda rodada para conseguir valorizar. E quem era caro e foi mal, vai precisar ir melhor ainda nessa rodada para poder valorizar. Vamos tentar exemplificar aqui o jogador que custava 5 cartoletas, que precisava de 2,6 para valorizar. Se ele fez 5, 6 pontos, ele já valorizou. Mas como ele é um jogador barato, o Cartola entende que ele não é um jogador que as pessoas criam expectativas para que ele vá muito bem. Então com isso ele precisa de poucos pontos para valorizar. Agora um jogador que custava 15, 18, 20 cartoletas e acabou fazendo 1, 2 pontos, ele desvalorizou muito, e para recuperar o valor dele, porque a expectativa é alta para que ele faça muitos pontos, ele precisa praticamente fazer 10, 12 pontos aí nessa rodada para poder tentar recuperar as cartoletas perdidas na primeira rodada. Isso significa que a gente precisa escalar jogadores que foram muito bem? Não é o caso, porque tem muito jogador que foi bem na primeira rodada e não necessariamente vai vingar na segunda rodada, mesmo que precise de pouco para valorizar. Agora tem jogador que vai ter um jogo não tão complicado e tem expectativa alta em Cartola para ir bem, para pontuar, fazer gol, enfim, ter alguns scouts importantes, a gente pode arriscar, porque às vezes ele vai acabar fazendo 8, 9 pontos e valorizar uma cartoleta, e aquele jogador que foi muito bem na primeira rodada acaba fazendo 1 ponto e valoriza meia cartoleta. Então é muito do feeling. A gente tem que pensar em cartoleta, mas também não pode pensar só nisso e não pensar em pontos. Então por isso, vamos às dicas aqui da segunda rodada, que é o que interessa, e vocês vão entender que nós vamos fazer uma mescla de jogadores que foram muito bem e outros jogadores que não foram tão bem. E vamos começar então, né, obviamente, pelo goleiro, que é o Antony do Internacional. O Antony positivou contra o Flamengo na última rodada, mesmo tomando gol, fez 2 defesas, acabou, era um goleiro relativamente barato e continua sendo barato nessa rodada, precisa ir de pouco mais de 2 pontos para valorizar nessa segunda rodada, e o Internacional recebe o Cruzeiro. Cruzeiro que oscila entre altos e baixos, ainda não se firmou na temporada e está dividindo as atenções com a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana é uma grande ambição do Cruzeiro nesse ano para tentar novamente um título e voltar para a Libertadores. O Cruzeiro considera a Sul-Americana mais fácil de chegar à Libertadores do que pelo Brasileirão. E com isso existe a possibilidade do Cruzeiro poupar jogadores no Beira-Rio. E aí você tira o poder ofensivo do Cruzeiro, o que fortalece o Antony a manter o SG. Se ele mantiver o SG, ele valoriza com certeza. Então é um goleiro que vem se firmando, é um goleiro que já foi bem na primeira rodada. Por isso, e como é um goleiro relativamente barato, nós vamos apostar no Antony do Internacional. Na lateral, nós vamos com Escobar do Santos. Escobar que foi um dos mitos de tantos laterais da rodada. Tivemos vários. O William, Paulo Henrique, Vitinho e o Escobar, o Everton do Juventude, jogadores que fizeram mais de 10 pontos. O Escobar do Santos, mesmo jogando fora de casa e perdendo o SG contra o Vasco, fez mais de 10 pontos. Foram só nada menos, nada mais do que 6 desarmes no jogo em São Januário. E agora o Santos tem um jogo mais favorável contra o Bahia na Vila Belmiro. E o Bahia é um time que costuma atacar com seus 2 laterais, tanto com o Juba pela esquerda, que deu passe para o gol contra o Corinthians, e também na Libertadores contra o Internacional nessa quinta-feira. Do outro lado também o Gilberto é um jogador muito ofensivo pela direita, que é onde vai ter o embate com o Escobar. Então a expectativa é de muitos desarmes para o Escobar. O time jogando em casa, de repente pode manter o SG. Não vamos esperar 6 desarmes do Escobar de novo, né? Mas ali uns 3, 4 e mais um SG, já vai passar dos 10 pontos, vai valorizar mais ainda. Então aqui é um exemplo perfeito de um jogador que não se esperava tanto dele,
mas ele foi muito bem, valorizou e não precisa de tanto agora para valorizar. Ele precisa de entre 4,5 e 5 pontos nessa rodada. Só o SG já basta para ele valorizar, então é um jogador importante para ficar de olho nessa rodada. E seguindo as dicas, vamos de Arias do Fluminense no meio campo. Aí é um contraponto. O Arias era um dos jogadores mais caros da primeira rodada do Cartola, mas fez apenas 0,7 pontos na primeira rodada. Então desvalorizou muito, aí, cerca de 4 cartoletas. Para ele poder voltar ao status que ele estava no começo do campeonato, ele precisa fazer algo próximo de 10 a 11 pontos. Então é uma pontuação muito alta, mas o Arias do Fluminense, propriamente dito, tem um confronto favorável também. O Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. O Bragantino que também não vive um bom início de temporada, vem oscilando, arrancou o empate com o Ceará na primeira rodada em casa, mas por pouco não estreou com derrota diante da torcida. Fluminense com um novo técnico, Renato Gaúcho, tentando a recuperação no campeonato, depois da derrota para o Fortaleza no primeiro jogo, mas joga em casa. E o Arias tem números muito bons na temporada. Em 14 jogos, ele participou de 8 gols ao longo da temporada, sendo 2 gols diretamente e 6 assistências. O Arias é um dos principais jogadores do Fluminense, pode esperar muito dele mesmo sem gol e assistência, porque ele sempre foi jogador de muitos scouts, então vale o risco de você talvez perder um pouco de cartoleta, mas ter um jogador que pode pontuar muito bem nessa rodada, por isso a nossa dica no meio campo é Arias do Fluminense. E para o ataque, a nossa aposta é Yuri Alberto do Corinthians. Yuri Alberto não segue no mesmo ritmo do ano passado, mas ainda continua no momento artilheiro. Em 2025 são 7 gols em 20 jogos. E na estreia contra o Bahia, não fez gols, é verdade, mas fez quase 3 pontos, porque finaliza bastante. O Yuri Alberto é um jogador que, se tem a oportunidade, acaba finalizando, cria muitas chances, é bem verdade que ele perde muitas dessas chances, às vezes precisa de 3, 4 finalizações para marcar um gol, mas é um jogador que é muito procurado pelos companheiros, e nisso pode ser favorável para o Cartola. Se tiver 3 finalizações e marcar um gol, ali podemos contabilizar uns 9, 10 pontos. O Yuri Alberto é uma boa dica, porque o Corinthians joga contra o Vasco em casa. E o Vasco, em 10 jogos como visitante em 2025, sofreu gols em 6 oportunidades. Não tomou gol apenas nos jogos das 2 primeiras fases da Copa do Brasil e em jogos com times menores no Campeonato Carioca. E o Corinthians em casa vem tendo um aproveitamento muito bom. Então a tendência é do Corinthians atacando mais e o Vasco recuado, por isso vamos de Yuri Alberto no ataque. E o nosso capitão também, um jogador que já passou muitas vezes por o nosso time e também com a braçadeira. Hulk do Atlético Mineiro, um dos jogadores mais caros do Cartola na primeira rodada e segue agora mesmo desvalorizando um pouco. O Hulk é um jogador que a gente sabe como é cartoleiro, chuta, abriu espaço, ele está finalizando. É de fora da área, dentro da área, ele cobra falta, ele cobra pênalti. Hulk sofre muitas faltas por conta da marcação, então é um jogador que sempre faz muitos scouts. Tanto é que na primeira rodada, na derrota do Atlético Mineiro pro Grêmio por 2-1, o Hulk fez 4,3 pontos, sem nenhum scout decisivo, não deu assistência, não fez gol. Se tivesse feito um gol ali, tinha passado dos 12 pontos, tinha mitado já logo na estreia. Então é um jogador que é muito importante pro Cartola. E tem uma outra questão, o Atlético Mineiro joga em casa contra o São Paulo, um São Paulo que também ainda não se encontrou na temporada. Essa é a graça do Cartola, porque são muitos jogos e times que estão estáveis contra times irregulares. O São Paulo é um time que vem patinando, vem sofrendo muita pressão, joga fora de casa e o Hulk gosta muito de marcar gols contra o São Paulo. Em 10 jogos, desde que ele chegou ao Galo, ele jogou 10 vezes contra o São Paulo e marcou 7 gols. Então, por que não, né, apostar no incrível Hulk, jogador que a gente sabe que a mitad é quase certa, quase nunca decepciona. Então tá aí, Hulk, a faixa de capitão no braço do atacante do Galo. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Que coisa, pô! É o meia Martinez do Fortaleza. Martinez, que é um jogador que ano passado se destacou muito pela marcação, um jogador que faz muitos desarmes ao longo das partidas, e na primeira rodada não foi diferente. Contra o Fluminense foram 4 desarmes. Então é um jogador que mantém o padrão dele, o estilo dele. O Fortaleza vem de derrota, quer se manter bem no Brasileirão e joga fora de casa contra o Mirassol. O Mirassol que ainda está se encontrando na primeira divisão, o estreante na temporada, mas o Mirassol vem de derrota para o Cruzeiro, deve tentar buscar a vitória e tentar pressionar o Fortaleza, e com isso o volante marcador vai acabar caindo nas graças dos desarmes. Se repete os 4 desarmes da primeira rodada, já está ótimo, já valeu o investimento. É um jogador que não é tão caro, não precisa de muito para valorizar. Então tá aí a nossa dica de ousadia da rodada, Martinez do Fortaleza. E o nosso reserva de luxo, nós vamos repetir a estratégia da primeira rodada e vamos com o Guilherme dos Santos. Entre as opções que a gente estudou, o Guilherme é o jogador mais barato, então por isso ele fica no banco, e na primeira rodada já fizemos valer o reserva de luxo.
Guilherme entrou no lugar do Estevão, o Estevão fez 2,9 pontos, mas o Guilherme fez 7 pontos, sem gols e sem assistências. Então é outro estilo de jogador ali que se tivesse marcado um gol, dado uma assistência, já tinha mitado. A estratégia, a ideia deu certo. Como a gente falou, o Santos joga em casa contra o Bahia, então o Santos vai atacar mais, vai ter mais oportunidades do que teve contra o Vasco, joga em casa, é um time ofensivo, o Guilherme certamente vai ter mais oportunidades, pode repetir a questão de finalizações, de repente ter um scout decisivo. E claro, como é barato, se for muito bem, certamente vai entrar no lugar de um dos nossos atacantes. Se não for bem, vai ficar no banco e não vai contabilizar. Então a estratégia é sempre essa. Escolha a posição que você quer ter o seu reserva de luxo e coloque o jogador mais barato no banco de reservas, porque é garantia que se ele for muito bem, ele vai entrar. Se ele for muito bem e não entrar, porque teus outros titulares foram mitos da rodada, então tá tudo certo. O ponto é esse, é sempre olhar bem para o reserva de luxo, qual é a posição que você vai querer, e nós vamos repetir a estratégia da primeira rodada. Então por isso, Guilherme dos Santos, nossa reserva de luxo. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nessa segunda rodada no sábado às 6h29 da tarde. Vamos ter dois jogos às 6h30, então vamos ter quatro escalações de times. E claro, aqui é uma prévia, a gente sempre lembra que algumas mudanças podem acontecer de acordo com novidades dos times, com as escalações, quem pode jogar, quem não pode, os noticiários, mas sempre a base aqui, no máximo 2 ou 3 alterações no time. Então tá aqui o nosso time e vamos ver o que vai dar nessa segunda rodada. E lembrando que o Cartola está só começando, nessa segunda rodada, dá tempo de você entrar na nossa liga e participar do grande prêmio. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva, participe e concorra ao grande prêmio da nossa liga, que é um oferecimento do nosso parceiro a Ricieri Casa de Carnes, que vai entregar para o campeão do Cartola no ano um kitzão churrasco completo, com picanha, tibone, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para colocar em prática esse churrasco. Mas claro que você participando da nossa liga também tem outros benefícios. Temos o nosso outro parceiro, a Estúdio da Barba. E lá, só de participar da liga você já ganha. Participou da liga e vai lá no Estúdio da Barba, chega e fala, eu vim aqui pela Liga Cartola Mágica, já ganha 10% em qualquer serviço que você faça com eles. Seja corte de cabelo, fazer a barba, limpeza de pele, o que for que eles tiverem lá para servir para vocês, 10% de desconto só por ter vindo pela Liga do Cartola Mágica. Então é isso, gente. Boa sorte nessa segunda rodada. E claro, além do vídeo aqui, é bom lembrar que nós estamos também no Instagram e no X com muito mais dicas, muito mais questões, vamos indicar outros jogadores, técnicos, vamos fazer um top 5 aí de cada posição. Procura lá tanto no X quanto no Instagram, Cartola_Mágica_. Se inscreva, comece a seguir a gente, porque dicas não vão faltar, vamos interagir também. Se tiver sugestão, o que vocês quiserem falar com a gente, vamos fazer um bate-papo melhor nessas redes sociais, então não perca tempo. E claro, né, compartilha aqui o vídeo no YouTube, se inscreva no canal, divulga tudo e tá aí tuas dicas. Se tá gostando do nosso canal, se tá gostando das dicas, o que a gente pode fazer para ajudar você a mitar no Cartola em 2025. Então boa sorte na rodada, galera, e valeu!